Integral Mix, a empresa de ração que traz para você matéria-prima de alta qualidade e tecnologia para alta performance do seu animal. Você que ainda não conhece, acesse o site integralmix.com.br e escolha o que tem de melhor para o seu animal. Alô, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Se você está nos acompanhando pelo canal Rural ou canal do Criador, lembre-se que todas as entrevistas estão disponíveis na íntegra no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, e também em todas as plataformas de áudio. Hoje nós vamos falar sobre uma modalidade olímpica do mundo equestre, hipismo, bem próximo às Olimpíadas, onde vamos ter uma representação brasileira muito forte. Tá aqui comigo, o nome dele é Bartolomeu? Bartolomeu Miranda, né? Não, é Totti. Totti, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Já era pra gente ter feito esse programa no começo do ano. Vamos contar a historinha? Ele veio aqui pra gente gravar, tava tudo certo, fomos almoçar junto, na hora de vir pra cá, acabou a energia do bairro inteiro aqui, né? Verdade. E depois pra conciliar a agenda foi essa dificuldade toda. Mas estamos aqui e vamos se divertir bastante, contar bastante história aí pra todo mundo. É isso aí. Bom, o hipismo, modalidade olímpica, quantas medalhas olímpicas nós temos já? Tem bastante. Nós temos 2 de bronze por equipe e uma de ouro individual com o Rodrigo Pessoa em Atenas. Mas o hipismo faz parte da sua vida desde sempre, né? Você é competidor, treinador, enfim, como é que começa o hipismo na tua vida? Então, desde pequeno, o meu pai era sócio da Hípica Paulista, eu frequentava ele pequenininho e montava nas férias na fazenda. Aí, depois de um tempo, meu pai faleceu e tudo, minha mãe se casou de novo com o Carlos Eduardo José de Carvalho, que é irmão do Caio Sérgio, cavaleiro olímpico, que foi nas Olimpíadas de Los Angeles, e aí eles abriram uma hípica chamada Horse Center. Aí que eu comecei ali firme mesmo, e aí dei andamento que hoje em dia é minha vida, é minha carreira. Eu com 16 anos mais ou menos eu já me profissionalizei, que eu era a sombra do Caio ali e tudo. E dali pra frente eu nunca mais parei, e é exatamente o que você falou, né? Hoje em dia a gente precisa fazer um pouco de tudo aqui, a gente precisa dar aula, montar o calo novo e os nossos calos de competição. Então é de segunda a segunda e estamos aí toda hora. Com 16 anos você falou que se profissionalizou por quê? Até então você saltava já em provas pequenas ou menor, o que você quer dizer com profissionalizei com 16 anos? Isso aí foi o começo ali, quando eles começaram com essa escola de equitação que depois virou uma hípica mesmo, tanto que teve até um ano que chamava Horse Center, que é essa pequena hípica ali, nós ganhamos o troféu eficiência da Federação Paulista de Hipismo, ganhando do Clube Hípico do Santo Amaro e da Hípica Paulista, que são os 2 maiores centros de São Paulo, né? Naquela época... Onde era esse Horse Center? Era ali na Avenida João Dias. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Perto, né? Hoje em dia, então, é grudado, a gente tem acesso fácil, simples ali. Então, naquela época ali eu comecei na escolinha, né? Montando ali e tudo. E eu estudava de manhã e passava a tarde inteira lá. Então... eu fazia a minha aula e aí ficava colado nos professores ali, no Caio Sérgio. Então, foi uma coisa que eu jogava tênis, jogava futebol, mas me abraçou de uma maneira ali que o bichinho mordeu, né? O bichinho do cavalo mordeu mais uma vez e aí, ficando com isso aí, o tempo inteiro ali e tudo aí, tinha a situação de montar um cavalo dele. Eu ia e montava o cavalo do outro e tudo, e aí depois com isso... eu competindo um pouco mais nas categorias ali de mirim e tudo, começo da minha categoria de júnior. Aí eu já comecei na época, o Zé Luiz Guimarães de Carvalho, que era o maior comerciante de cavalo do Brasil, avô hoje em dia dos principais cavaleiros do Brasil ali, né, que estão entre os Zé Roberto Reynoso Fernandes, Zé Luiz de Carvalho e o Pedro Vênis, né? Ele, na época, era proprietário do Caio Sérgio, que era genro dele, e eu comecei a trabalhar os cavalos dele, os novos e tal, competi um pouquinho, e sempre vinculado ao Caio Sérgio. Aí comecei a dar aula ali, junto com ele, para as turmas de criança e tal, e montando os cavalos dele e outros cavalos, foi onde eu iniciei minha carreira como profissional. Agora, aqui no Brasil a gente vê que é um esporte talvez de difícil acesso, né? Para as pessoas começarem no hipismo. Você está nos grandes centros, talvez Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na capital, mas não é um esporte simples para se começar, né? Para um jovem, um mirim começar, tem que ter alguma base para isso, não é? Então, mas hoje, se você for ver,
A gente tem várias dessas escolas de equitação ali, a Hípica Paulista tem, o Clube Hípico Santo Amaro tem várias aqui no interior, Cotia, Itu, no Chesa, que é ali na Bandeirantes, a gente tem bastante Hípica de Campinas, Vinhedo, Valinhos, perto aqui de São Paulo a gente tem bastante coisa, como no Brasil inteiro. E aí, hoje em dia, você não precisa ter o teu cavalo próprio para você começar, né? Essas escolas, elas propõem isso aí para você. Então a pessoa pode começar nisso mesmo, ver se gosta e tal, e aí depois tem vários caminhos, normalmente essas situações aí vão aparecendo. Quando você tinha esses 16 anos aí e tal, um menino ainda, e quem eram seus grandes ídolos naquela época? A gente sempre teve muito como referência o Nelson Pessoa, né? Né? A gente fala que é o Pelé do esporte, ele revolucionou a equitação mundial, ele foi muito novo para a Europa, aí ele se baseou na França, mas ele sempre foi muito aberto e muito visionário. Então, a equitação que hoje em dia a maioria dos grandes centros pratica, óbvio, tem um pouquinho o alemão um pouco de um jeito, o francês um pouco do outro, o holandês e tal, mas o americano também, que antigamente era muito diferente. Você pegava um alemão e um americano, eram equitações completamente diferentes. Hoje em dia você pega o McLean World, que é o principal cavaleiro americano, ele monta um pouquinho do jeito mais alemão, ele não é tão americanizado, que a gente fala, aquela equitação um pouco mais por cima do cavalo, monta aqueles cavalos antigamente com mais sangue, puro sangue, continua um pouco disso. Eles têm, como são muitas meninas que montam nos Estados Unidos, eles têm um pouco essa linha. Mas o Neco foi o primeiro a pegar um pouquinho do americano, um pouquinho do francês, um pouquinho do alemão e do holandês e fez essa equitação hoje, que a gente fala que é a equitação moderna, que ela é muito mais globalizada. Então, seria a equitação brasileira, que mundial mesmo, mas entendeu? Criada por ele. Por ele, mas baseada nos maiores centros do mundo, né? Que na época que ele foi para lá, os 2 melhores cavaleiros do mundo que ganharam medalhas olímpicas eram os irmãos de Inzeu, uns italianos também. Então ele foi sempre muito aberto, muita troca de informação. Eu acho que ele foi o primeiro a revolucionar mesmo a equitação mundial. E aí a maioria se baseou nisso aí para ter. Hoje é mais homogêneo, entendeu? Né? Vamos dizer assim. Mas assim, para quem, talvez alguém que esteja nos ouvindo ou nos assistindo agora, que sonha em montar um hipismo hoje, você acha que tem facilitadores hoje para quem vai começar em relação ao que você começou alguns anos atrás? Sim, muito mais. Alguns eu fui otimista aqui. Exato. Não, isso aí, com certeza. Então, aí depois, vamos dizer, como em todos os esportes, né? Se a pessoa se destacar, de repente, ver que tem talento e tudo, mais talento, né, do que o normal, aí ela vai para Europa, ou ela vai para os Estados Unidos, entendeu? Mesmo aqui, tem possibilidades, como eu já tive vários parceiros, patrocinadores, apoiadores, a gente tem a nossa criação hoje em dia, ela está muito, muito, muito avançada. Para você ter uma ideia, 50% da nossa equipe hoje das Olimpíadas são nós temos 4 conjuntos, 2 cavalos são nacionais, 2 éguas criadas e iniciadas aqui no Brasil, entendeu? Então, você tem uma possibilidade dessa, de ter uma parceria com Aras, alguma coisa, então você pode ter um início muito promissor aqui e depois ver se você quer seguir aqui, ou ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, fazer temporadas lá e voltar. Hoje a gente está um pouquinho com o problema da parte sanitária, acho que para todos os esportes, o negócio do mormo, tudo, estamos rezando para que isso aí se resolva e a gente tem a questão da Nutália para os Estados Unidos, né? Exato, a piroplasmose, aí que o cavalo não pode competir lá. Isso é uma coisa que os criadores hoje começaram a pensar nisso, porque se você não tinha controle de uma mãe ou de uma receptora, você tem um potro espetacular que ele nasce positivo, qual que é o maior mercado? O europeu é muito grande e tudo, mas mesmo os europeus vão vender os cavalos mais caros para os Estados Unidos. Então os criadores estão pensando bastante nisso aí, e até os nossos cavalos cada vez mais tem menos piroplasmose, né? Mais cuidado já desde o início, porque às vezes chega num nível que para você baixar a taxa de piroplasmose o cavalo vai sofrer muito, às vezes não vamos nem conseguir baixar, né? Temos casos no quarto de milha, por exemplo, de cavalo que tentou baixar
para poder ir para os Estados Unidos e aí o que aconteceu? O cavalo ficou estéril, por exemplo. É um baita de um garanhão, né? Então existem esses agravantes. Agora, a criação no Brasil, ela é forte ainda ou o nosso mercado brasileiro depende da importação de genética para o cavalo de pismo hoje? Não, é forte, é forte. A gente ficou durante muitos anos, a gente estava tendo já acesso aos principais garanhões do mundo, né, com sêmen congelado e tal, mas eu te falo que de uns 15 anos para cá, pelo menos, os aras já começaram a se preocupar muito com as linhas maternas, né? Então, hoje em dia, a gente já tem muita coisa, muitos aras de igual para igual com os melhores sangue dos melhores aras do mundo. Você já conhece a Serasa Experian? A primeira e maior datatec do Brasil pode ajudar quem atua no mercado do agronegócio a transformar as incertezas dos riscos na melhor decisão para o seu negócio. A Serasa Experian oferece novas perspectivas para apoiar o seu negócio, através de análise de riscos de crédito e de conformidade socioambiental e no monitoramento de safras via sensoramento remoto. Precisa de ajuda para encontrar novas oportunidades? Desenvolvemos uma poderosa ferramenta exclusiva de inteligência de mercado que diariamente combina geoprocessamento de imagens de satélite com a ciência de dados para descobrir os melhores caminhos para o seu negócio. Análise de riscos socioambientais e de crédito? A Serasa Experian tem um plano para fazer o seu investimento florescer. Garantir que seu investimento é financeiramente sustentável é fundamental. Para conhecer as melhores soluções de monitoramento de garantias e outros produtos, acesse serasaexperian.com.br/soluções/agro ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Colha os melhores resultados. Seragro é Serasa Experian. O BH, ele é um cavalo de cruza, né? Um cruzamento. Exato. Qual que é a base do BH? O começo foi ali com as éguas argentinas e puro sangue, né? E aí com os garanhões de lá. Hoje em dia a gente já tem a evolução dessas éguas todas. Aí Mas o BH, ele é uma raça homologada já pelo mapa, tudo? Sim. É uma raça ela brasileira. é a mistura do sela francês, do sela holandês, do Holstein, do hanoveriano, do puro sangue, né? Essa mescla aí, esse choque de sangue aí que transforma esses cavalos aí cada vez mais finos. Mas se eu tenho uma égua BH, brasileira de pismo, eu posso acasalar ela com qualquer cavalo europeu e trazer, ele vai registrar como BH. Vai registrar como BH. Isso. Né? E essas matrizes hoje são referências mundiais já? Nós temos isso no Brasil? Nós já temos. Isso que eu te falei. Porque independente da questão da Olimpíada, como você está me dizendo, tem a questão do comércio exterior, né? Com certeza. E esses ventres já posso dizer que são ventres desejados para fora do Brasil. Com certeza. A gente já tem várias matrizes aqui, filhas, netas de éguas importantíssimas em qualquer lugar do mundo com as maiores filiações, entendeu? A gente já tem. Aí entra naquilo que a gente estava falando. A gente tá complicado, o pessoal não vem muito aqui para acompanhar nossas competições de cavalos novos e as outras, até um pouco por essa situação aí da piroplasmose, né? Entendeu? E também pro cavalo, por exemplo, a gente já teve situações de fazer algum contato e de vendas de cavalos para a Europa e tudo, e o cavalo para ir para a Europa ele tem que ou vir Estados Unidos ou pela Argentina, e esse trâmite todo, o tempo, tudo, e o gasto, às vezes impede uma negociação, entendeu? Então essa situação aí, de repente, de se abrirem as fronteiras e tudo, eu tenho certeza absoluta que o pessoal do mundo inteiro vai vir aqui para vir atrás dos nossos cavalos. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Olimpíada, mas no caso da Olimpíada tem 2 cavalos brasileiros, você disse, né? Duas éguas. 2 éguas brasileiras. Elas já estão lá na Europa ou não? Já estão. Uma tá lá na Europa já há 2 anos e meio. E a outra, mais ou menos, acho que uma há 3 anos, a outra 2 anos e pouco. Mas saíram daqui, nasceram aqui? Nasceram aqui, competiram até o alto nível, que é a égua Primavera, que foi com o Stefan Barch, foi campeã pan-americana ano passado, tanto por equipe quanto individual, né? Que foi a nossa segunda medalha de ouro individual. A gente, no Pan-Americano do Peru, a gente teve essa medalha com o Marlon Zonatelli e agora com o Stefan Barch. E a outra égua é uma égua que competiu aqui até os 7 anos e aí foi para a Europa, para a cela do Yuri Mansur, e também com resultados expressivos. E ano passado ganhou um grande prêmio Aachen, que é a nata do hipismo mundial, não o de domingo,
que é o grande prêmio mais desejado do mundo, mas o outro grande prêmio da Turkish, que é um fato muito relevante. E então a gente tem 2 conjuntos 100% nacionais para competir lá em Paris. Que orgulho, né? Orgulho pro Brasil, pra criação. Exatamente, com certeza. O Pedro Vênis esteve aqui com a gente, deu uma entrevista maravilhosa. Inclusive, ele tá no time agora, né? Exato. Pra Olimpíada. E ele tá me falando de um garanhão que ele tem que vai vir pra reprodução, né? No Brasil já tá aqui. Como é que tá? Só o semi-portado? O garanhão o garanhão ele tá baseado, ele tá, se não me engano, na Bélgica, num centro de reprodução, né? Que ali é mais fácil pra eles fazerem a coleta e distribuírem pra Europa e pra todo, mas já ter o sêmen dele aqui no Brasil também. Eu tenho um amigo de Curitiba que tem uma fêmea, a filha dele, é a única coisa, ela tá agora com 4 anos, iniciando a carreira dela esportiva, né? 4 anos é a menor idade para competição dos nossos cavalos. É bem interessante, foi um cavalo importantíssimo, de uma linhagem também muito boa. Qual é o nome dele mesmo? O Cabre. Isso, ele falou dele bastante aqui. Isso. E então agora que estão começando a aparecer os filhos dele, vamos torcer para que ele seja um grande reprodutor. Alguns treinadores de modalidades do manga larga, marchador já teve aqui, do quarto de milha, bastante gente teve aqui, e a gente conhece um pouco mais disso aí, sempre tá falando sobre essas raças. Agora, na questão do hipismo, quando que o cavalo debuta na pista, o cavalo de hipismo hoje? Quando ele sai da doma e vai pra pista? Normalmente tem umas pessoas que gostam de domar um pouquinho mais tarde, umas um pouquinho mais cedo. Normalmente, dos áreas que eu trabalho ali, tudo, quando eu posso estar um pouco mais perto disso, eu gosto que o cavalo vá pra doma pelo menos com 3 anos e meio. 3 anos e meio para começar a doma. 3 anos e meio para começar a doma ali, vai demorar 2 meses e tal. Aí antes disso, a gente coloca o cavalo para saltar em liberdade, né? No redondel. Antes da doma? Antes da doma, para ver a aptidão e tal. Aí você já vai... Você já consegue eliminando ali? Consegue separando. A peneira naquela aptidão? Você já consegue. Normalmente o craque ele já desponta. Agora tem vários cavalos que a gente vê a primeira vez meio tímido, a segunda vez também, tal. Depois da quarta, quinta vez, o cavalo já muda o comportamento. Então é aquela coisa, a gente sempre tem que dar tempo. Porque no hipismo que você quer de um cavalo saltando, é exatamente o que ele faz livre. Né? Como é que eu menciono isso? A técnica dele, entendeu? Aí você vê a técnica, você já começa a ver que é importante o cavalo ter impulsão, né? A gente chama de scope, que é o cavalo cair longe do salto. Por exemplo, o salto tá aqui, o cavalo que se projeta e cai longe é muito melhor, porque depois você vai contendo e você vai dosando um pouquinho esse negócio da trajetória dele. O cavalo que se recebe muito perto do salto, normalmente ele não vai ter muita amplitude, ele não tem tanta força. Mas por mais que ele tenha uma técnica boa e tudo, isso aí pode ir pra frente, pro alto nível, limitar ele. Então são coisas que você já vai vendo o cavalo novo em liberdade. Hoje eu quero aprender um pouco mais de hipismo aqui. A saída dele pro salto, ele tem que sair mais próximo do obstáculo ou um pouco mais distante? Qual que é o ponto de equilíbrio disso? Então, aí que tá. Quando você vai colocar ali pro cavalo aprender a saltar, você vai colocar numa distância mais ou menos igual para todos os cavalos. Aí você já vai vendo o cavalo que a gente fala que tem a leitura melhor do salto, ele começa já dentro e medindo essa distância. Quando ele tá livre ali Quando ele tá livre. Porque a gente normalmente, quando tá passando a primeira, a gente deixa um salto solto, tá? Pra ver um pouco isso. Se o cavalo começa a medir, se ele tem essa inteligência e tal. E depois a gente coloca uma marcação pra ficar mais natural essa chegada dele no salto. E aí você vê como que ele vai correspondendo. Entendeu? Então o que é diferenciado, você já começa a ver que isso aí já fica quase que automático para ele ali, entendeu? Aí é questão de comportamento, de habilidade. Exatamente. Né? Exatamente. Dele saber de onde ele tem que sair. Né? O que a gente procura hoje, eu, pelo menos, particularmente, quando eu vou ver um cavalo, para mim, eu penso na inteligência dele, óbvio, na força e na limpeza, né? Limpeza é o cavalo, por exemplo, que vai passando no salto. Se ele der um toque, depois você vê qual que é a reação. Às vezes também, o que acontece? O cavalo que a gente fala, chama o nojo da vara, o cavalo que não quer tocar. Que recolhe. Às vezes até ele não tem a melhor técnica do mundo, entendeu? Técnica é, né? Recolher. O gesto dele ali, recolher e depois soltar o pé, o posterior e tudo. Às vezes ele não tem a melhor técnica, mas ele não quer encostar por nada. Então isso aí é um grande predicado. Óbvio que se você conseguir juntar tudo, a técnica, a força, o respeito e tudo isso aí, você tem
quase que o cavalo completo. Agora, esse cavalo também, do excesso do respeito, esse cavalo é muito difícil de você levar ele. Por quê? Porque qualquer detalhezinho, se você queimar uma etapa, se você forçar ele um pouco, a chance de você estragar ele ou deixar ele... Porque se ele tem esse excesso de respeito, ele tem medo de tocar. Então, se você colocar ele numa situação não muito confortável, que ele vai dar um toque mais forte, ou você errar uma distância e ele cair em cima do obstáculo, isso aí tudo você pode deixar ele com um pouquinho mais de receio. Então, é o que a gente fala, quanto mais delicado, mais qualidade, mais tempo você tem que dar para ele. Às vezes você subir ele por uma prova um pouquinho mais forte, depois você voltar, ver se ele se sentiu confortável naquela situação. Opa, ele fez força num obstáculo ali. No próximo ele já deu um salto um pouco tímido. Então você tem que ter todo esse jogo, esse tempo aí, para você construir um cavalo de altíssimo nível. Às vezes a gente vê o dono do aras, o proprietário, ou às vezes mesmo o cavaleiro, putz, meu cavalo é muito bom, então eu vou subir ele aqui agora. Aí você subiu, ele se portou bem ali. Aí você começa a competir, exigir mais dele. Só que ele não tá tão pronto para aquilo ali. Aí aquilo, às vezes, vai fazer que depois você tenha que dar 2, 3 passos para trás para depois continuar o caminho. Então, isso aí é uma coisa que você tem que saber dosar muito bem. Então, isso aí também é uma situação importante, né? Que às vezes lá fora você vê que é mais fácil, porque as pessoas às vezes têm mais tempo para isso. Normalmente lá você tem o cavaleiro, às vezes, que ele só faz o cavalo novo. E depois esse cavalo vai para a mão de um cavaleiro de altíssimo nível, um cavaleiro que salta os concursos 5 estrelas ou 4 estrelas, que é a Fórmula 1, né? Do nosso esporte. Aqui, normalmente, os aras e tal, eles têm a pessoa que doma, uma pessoa que trabalha ali na iniciação e tal, e depois a gente já começa a montar um pouco esses cavalos, intercalando com o cavaleiro do aras ou tal, mas às vezes também tem pessoas que não tem esse esquema no aras. Aí tem que delegar esse cavalo que é fora da curva, como a gente fala, para a mão certa, né? Para esse cavalo não se perder no meio do caminho, como já aconteceu com vários. Aí é puro feeling, né? Exatamente. Aí é feeling de proprietário, treinador. Exatamente, é o combo, né? É o combo. Aí você tem que juntar tudo ali. É o que nem o que você tava falando. Uma doma bem feita, o cavalo chega pra gente já de uma outra maneira. O que você quer para começar a montar um cavalo para saltar na questão de doma? Você quer o quê? Flexionado? O que é uma doma perfeita para você hoje? Para mim, o cavalo, óbvio, né? Sensibilizado ali, com uma boa cabeça e tal. Eu quero que o cavalo, para mim, ele esteja virando bem para os dois lados e aumentando e diminuindo. Eu prefiro isso aí muito mais do que o cavalo que aí, às vezes, o cara já quebrou, o cavalo já passou um pouco para trás, já tem medo do bridão, tem medo de encostar na nossa mão, entendeu? Aí você vai ter que fazer um pouco mais com a perna, talvez o cavalo tenha muito sangue, você não vai poder botar aquela pressão de perna nele, aí você já começa a entrar no problema que o cavalo vai te dar uma condução que não é a ideal. Né? Então, no piso você não trabalha muito com a flexibilização de costelas, ou não? Trabalha também? Trabalha total. Porque hoje em dia tá muito no detalhe. Quando os cavalos estão muito, muito bons, muita qualidade, as provas estão muito rápidas e muito técnicas. Não tem mais o que fazer. Tanto que acontece hoje no esporte de alto nível? Que um pouco a diferença daqui para o nosso nível está excepcional aqui no Brasil. Mas quando você vai para lá, o que pega para a gente um pouco é a diferença. O tempo concedido para você fazer o percurso, ele é muito curto. Tá? E os obstáculos, não tem mais como subir. Então os obstáculos são delicados e largos. E as distâncias intermediárias entre um salto e outro. Antes, a gente ia medir um percurso, daqui para lá, a gente tem 5. Todo mundo vai dar 5. Naquela outra linha, todo mundo vai dar 7. 7 o quê? Galopes. 7 lances, 7 né? lances que a gente fala. Ali, certo. Hoje em dia, a linha ela pode ser 5 ou 6. O tempo da prova, ele é um só ou não? Não, depende do percurso que você tem. Sabe que eu tenho um amigão que é armador, né? O Beto Raposo, meu amigo de infância. Conheço bem. Culpa ele se ele te dá umas provas apertadas. A culpa é dele. Mas é importante. Isso aí é uma outra situação que depois a gente pode falar um pouquinho. A gente tem hoje 2 armadores que estão entre os 10 melhores do mundo. Verdade. E a gente está indo pro terceiro
entendeu? Que é o Anderson. A gente tem a Marina Azevedo e o Guilherme Nogueira Jorge. E a gente tá indo pro terceiro, que é o Anderson Lima, que já arma vários concursos importantes. Ele armou até o campeonato nacional nosso agora de senior top, já tá há um tempo radicado fora do Brasil. Isso aí é importantíssimo. Um grande car designer, um grande armador de percurso, ele vai durante o torneio melhorando os cavalos e os cavaleiros. Então o armador é o cara que vai dificultar a prova. Ele vai desenhar, ele vai pensar num obstáculo, na cor do obstáculo. Tem cores de obstáculo que é mais difícil pro cavalo. Verdade? Entendeu? Verdade. Tudo isso A cor mais um tom pastel, uma cor única, uma vara de cor única, ela é mais difícil pro cavalo saltar do que uma vara com 3, 4 cores, que é um pouco mais chamativa para ele. Aí o que você coloca embaixo, às vezes um buraquinho, um buraco de plástico, com água, uma testeira de uma cor que possa refletir alguma coisa pro obstáculo, um painel. Hoje eles voltaram a colocar, fazia um tempo que não tinha, que é umas coisas que vão e voltam, né? Plantas no meio, o óxido era aquele obstáculo em largura, né? Em altura e largura. Tem um vão dentro dele. Às vezes eles colocam, tem que colocar de novo umas plantas. Ficou fora isso na época? Ficou fora, para chamar um pouco a referência do cavalo lá para dentro. Então são todas situações que vão dificultando. Aí, por que é importante isso aí logo? O cavalo vir sem vícios, é isso que você tá falando. Na curva, se você não dobrar bem teu cavalo na perna de dentro e tudo, e ele fizer aquela curva impulsionada, o outro fez ali. Se você não fizer, você tá a meio segundo naquela curva já atrás. Aí você vai ter que na outra curva abusar um pouco mais na linha. Normalmente você vai ter que dar o mesmo número de lance do que o teu oponente. Então o traçado é muito importante. Para você fazer o melhor traçado possível, o teu cavalo ele tem que poder te dar tudo na condição. Então, você precisa ter um trabalho de plano muito importante também, que é o de adestramento, né? O adestramento pro salto. Mas em tese, no concurso você tem quem zerou vai pro desempate depois. Okay. Basicamente é isso, né? Isso. Mas você, na primeira, digo que é a primeira passada? Passagem. Na primeira passada você dá uma seguradinha. Vamos dizer que você tem um tempo de 70 segundos, mas aí é que tá. Você não vai soltar ele tudo ali. Não, você não vai soltar, mas se você não imprime um bom ritmo e um bom traçado, hoje, com a equitação moderna, você vai fazer o excesso de tempo. O excesso de tempo você está fora do desempate. Então, o primeiro percurso, ele não é o cronômetro, mas se você fizer num ritmo pouquinho, você vai estar fora do desempate, você Agora, vai ultrapassar vale o tempo. No desempate vale o tempo. Vale o tempo. Vale o tempo. Então, e ali é que vai complicar se você não tiver um cavalo bem mas aí flexível. também, o que você tem que pensar? Você tá o quê? Numa prova de um dia, tem cavalos específicos, isso que a gente fala também. Por exemplo, o cavalo que talvez mais tenha ganho na história do Brasil, aqui no Brasil, é um cavalo do José Roberto Reynoso Fernandes, o Azrael. Eles tinham um conjunto fora da curva, excepcional. Ele ganhou com esse cavalo durante 10 anos, sei lá, no maior alto nível. Ele era um cavalo que ele podia entrar na prova do primeiro dia, disputar, ganhar, entrar no segundo dia, disputar e ganhar, e o cavalo dele no Grande Prêmio, que é a prova principal, estava no ponto que ele ganharia, ou ganhou, como aconteceu várias vezes, a prova de domingo também. Agora esse é um cavalo específico. Que ia numa crescente. Exatamente. E que também você corria com ele, disputava a prova, ele não destemperava e não perdia a qualidade de salto dele. Tem cavalos que se você faz isso, você vai a fundo no primeiro dia, ele não tá igual no segundo, e no Grande Prêmio, no último dia, teu cavalo tá completamente fora da mão, como a gente fala. Então você tem que escolher um pouquinho a prova que você quer competir, a prova que você quer dar o tiro. Entendeu? Entendo. Que isso aí, por exemplo, você vê muito mais lá fora. O cavalo que vai competir no Grande Prêmio, dificilmente nos outros dias do concurso, ele tá... A pessoa fala, vai fazer um warm-up ali, um schooling, né? Ele vai ali entrar para dar uma relaxada no cavalo dele dentro do percurso, tudo para preparar pro domingo, ou pro segundo dia prova, que ele tem um foco maior no concurso. Não, muito bacana. E agora, você já ganhou muitos títulos também, Brasil afora, mundo afora, né? Eu já competi bastante, já tive bastante sucesso aqui e fora também, graças a Deus. Qual foi o prêmio mais importante, o maior prêmio que você ganhou? Que mais te representa, talvez? Eu tive algumas vitórias em Grande Prêmio fora, que foram muito importantes. Uma vez, até num concurso que chegou a ser referência aqui na América do Sul, que era o último concurso CSO no mundo. O CSO é o que tem a competição por equipes, né? Por países.
que era realizado na Argentina, na casa de um grande incentivador de lá, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Werten. E aí vinham conjuntos do mundo inteiro. Como era o último, vinham as equipes da Europa, vinham sempre os americanos, e aqui a gente tinha uma facilidade de ir, o Brasil sempre ia lá. Então, sendo o último, quem precisava estar entre os 8 primeiros, que é a Superliga, que é para se manter, os 8 primeiros países têm direito a acesso a qualquer CSO no mundo. Então, os que estavam competindo para ganhar vinham, e os que estavam tentando o acesso para essas 8 também vinham. Então, tinham vários países. Ele tinha obstáculo de 2 Olimpíadas. Terminou a Olimpíada, ele comprou todo o jogo de obstáculo. Era um lugar assim, bem bacana. Teve um ano que eu ganhei os 2 grandes prêmios lá. O de sexta-feira da Copa do Mundo e o de domingo. Então foi que eu tava falando, o meu calo era um calo difícil, complicado. Foi aquele final de semana assim, impecável, que dá tudo certo, entendeu? E aí, competições na Europa também, que eu já fiz algumas giras e tudo, são sempre lembranças muito gratificantes. E cavalo mais importante? O cavalo mais importante foi esse, chamava Replay. Foi um cavalo que eu comprei com 4 anos. Eu comprei ele 50%. 50% continuou sendo dele, do criador, que foi o Chico Cirne Lima. E esse aí me deu o título de campeão brasileiro de senior top também. Eu ganhei a seletiva aqui no Brasil para ir para os Jogos Olímpicos lá de Pequim. E depois fiz a seletiva, aí me juntei aos conjuntos lá da Europa para fazer o final da observatória e da seletiva lá. Aí no final acabei não estando dentro da equipe e tudo, mas foi uma temporada ali muito boa nos principais concursos do mundo e tudo. Foi uma coisa que me ajudou bastante. Olimpíada, você já teve próximo de estar dentro? Então, foi essa aí. Normalmente, teve até depois um cavalo que estava dentro da equipe, que acabou indo e o cavalo foi operado lá. Então, se esse cavalo não tivesse ido, talvez eu tivesse ido ali na reserva, porque aí, no final das contas, eu fiquei disputando a última vaga com a Camila Benedito, que entrou por esse outro cavalo que acabou não podendo competir, por causa da lesão que teve que ser operada, e ela, no final das contas, acabou sendo o melhor resultado do Brasil. Ela saiu aqui, nós 2 que qualificamos aqui no Brasil para se juntar lá, né? Aí depois ela acabou até ficando, ela é radicada hoje na Europa, tudo no Amazônia excepcional, e ela acabou entrando na equipe do Brasil e, no final das contas, sendo o melhor resultado. Ela foi nono lugar individual nessa Olimpíada. Mas ainda dá para sonhar com a gente sempre, o sonho de qualquer cavaleiro é estar dentro de uma equipe do Brasil numa Olimpíada, num Campeonato do Mundo, num Pan-Americano, né? E como é um esporte que ele tem essa longevidade, e se a gente conseguir ter um cavalo a nível disso aí, a gente sempre tá aí para brigar. Hoje eu tô um pouquinho aquém, porque eu tô renovando a minha tropa de cavalo, que é uma coisa também difícil, né? A gente vê até grandes cavaleiros de altíssimo nível aí, às vezes tendo que ficar 1-2 anos. Você pegar hoje, por exemplo, o Marlon Zonatelli, né? O nosso cavaleiro que ficou aí 2 anos entre os top 10 do mundo, tinha vindo de uma medalha de ouro num Pan-Americano, hoje tá numa entre-safra de cavalos. Um proprietário tirou dele, o proprietário passou para a filha. Então ele tá tendo que renovar a tropa dele, ele ganhou uma prova esse final de semana, como esse final de semana também foi excepcional para vários cavaleiros lá no Brasil. Stefan Barcha ganhou, Rodrigo Pessoa ganhou. A gente tem vários cavaleiros muito bons, mas aí você vê que às vezes ele, que ficou durante 2 anos no cenário no maior alto nível do esporte, também passa por isso. Agora a gente tem que saber, isso aí eu já passei na minha vida 10 vezes, e a gente sabe que se voltar o cavalo aí, a gente pode ter a condição de brigar de novo. Aqui, nessa cadeira que você tá, eu conversei, como eu disse aqui, com vários treinadores. Uma vez, o Gilson Diniz Filho, Gilcinho Diniz, treinador de rédeas e fenômeno também, ele falou da história da conexão, né? Você e o cavalo. E eu acho que talvez a dificuldade para você seja criar essa conexão e depois não permanecer junto. Como é que funciona isso? Esse sentimento até de coração entre você e o cavalo? O que é isso aí? Por causa de uma venda? O cavalo ir para uma outra pessoa? Então, exatamente. Agora, como eu comecei muito novo e eu já comecei trabalhando por um comerciante, isso aí desde o começo eu tive que aprender. Tem que aprender a lidar. Você tem que aprender.
né? Às vezes até mesmo você pega cavaleiros aí excepcionais, que como a gente tem visto hoje em dia, chega um árabe, né? Um americano e o dono do Aras, o proprietário e tudo, é uma venda que às vezes ele vai fazer uma dessa na vida. Então você tem que saber que você está sujeito a não ser o que eu tento hoje. Ter pelo menos uma parte de alguns cavalos principais. Então, se eu tô montando para alguém e o cavalo é importante, eu tento comprar uma parte, eu tento fazer alguma coisa, entendeu? Entrar com o meu trabalho, alguma coisa que a gente possa compor. Então, tá bom, o cavalo vai sair de mim, mas pelo menos eu vou ter uma condição que aí eu vou ter uma participação, alguma coisa para ir atrás de um outro cavalo. Eu busquei isso aí pela questão que o Gilcinho falou aqui, né? Ele fala que ele e o cavalo, na hora que entra na pista, são uma coisa só, né? E quando a gente vê esse documentário que saiu agora, muito bacana, por sinal, da história do Balubê e tudo mais, a gente vê que o Rodrigo e o Balubê também eram um conjunto, né? Aquele sentimento todo tão questionado por parte das pessoas que estavam assistindo. Trabalhar com essa perda de um animal que está preparado na tua mão ali por vários anos, não deve ser fácil. Eu vejo que você tem uma facilidade para isso. Óbvio, a gente fica ali uma semana, 10 dias, 15 dias ali que você fica, né? Eu, há 2 anos atrás, eu estava construindo um cavalo que eu acho que talvez dos melhores cavalos que eu já tive. Eu acho que talvez ele fosse chegar no nível... ele tinha algumas qualidades a mais do que o Replay, que foi um cavalo importantíssimo para mim e tudo. Aí apareceu uma situação que eu tive que vender. Esse cavalo era 50% meu. Aí o meu sócio foi muito parceiro e tudo. A gente pegou uma parte do dinheiro para reinvestir. Mas mesmo assim, porque eu vendi o cavalo aqui no Brasil. Para eu achar um cavalo do nível dele aqui e tudo, a maioria que tem não quer vender. Aí eu fui para Europa 3 vezes, fui à Argentina, fui Chile e tudo. Na última viagem eu consegui achar um diamante bruto ali, uma égua que eu acabei comprando, que eu vi muitas qualidades nela, mas ela estava muito atrasada, muito complicada de condução e tudo, porque era um cavalo muito voluntarioso, muita força. E como ela estava na casa de um comerciante, eles botaram ela para saltar, porque ela tinha aquilo que eu estava te falando. Mas ela não estava preparada para nada do que ela fazia. Então, eu cozinhei ela 2 anos. Agora em setembro vai fazer 2 anos que eu tô com ela. Agora que ela tá começando a chegar nas competições de alto nível. E eu ainda não coloquei ela no Grande Prêmio. Tenho certeza que ela vai fazer, mas eu tive que ter essa paciência toda, entendeu? E mesmo assim, agora que ela tá despontando, já começa a aparecer as situações de... Quanto tempo que ela tá na tua mão? Vai fazer 2 anos agora em setembro. E não tá pronta ainda? Não tá pronta, ela já tem 9 anos. Eu comprei ela com 7, atrasada. Ela tinha tido 2 crias, entendeu? E eu acho que ela vai saltar Grande Prêmio no meio do ano que vem ainda, entendeu? Os grandes prêmios de altíssimo nível aqui. Então, é um trabalho artesanal. Exatamente, porque ela é muito poderosa, ela tem tudo aquilo, mas eu quero deixar ela cada vez com a condução. Hoje eu entro numa pista com ela, sabendo que se eu montar razoavelmente bem, ela vai fazer 0 pontos. No começo, eu tentava montar tudo e o caramba ela não me dava, e toda hora tinha uma situação ali onde eu poderia dar um toque, fazer uma falta ou outra. E não é que ela tinha uma dificuldade assim muito nítida, é por causa do temperamento e da condução dela. Ela não deixava eu chegar na condição que eu queria no obstáculo. Então isso aí demanda tempo, trabalho para burro e muita dedicação. Estabelecer essa conexão é demorado. Exatamente. É demorado, exatamente. Né? Quem sabe ela vai brilhar já. Vamos ver se ela fica na tua mão, né? Será que daqui a pouco não vai para outras mãos também? Então, isso aí a gente não sabe. Imprevisível, né? É imprevisível. Como eu tava falando, ela é o que tá chegando agora, mas eu também eu adquiri ano passado um cavalo também um pouco atrasado. Porque às vezes, para você ter essa qualidade a mais que a gente quer, você não consegue já comprar o cavalo já num nível de competição. Porque os cavalos estão cada vez mais disputados, mais caros e tudo. Ou você tem um patrocinador muito forte, ou você tem que garimpar, né? Achar esses cavalos por aí. O ano passado eu também comprei um cavalo muito bom, que eu tenho muita expectativa nele. Tenho 5 anos também em parceria com parceiros meus de muito tempo e tal. E eu também tenho parceria com Aras. Então, os cavalos chegando sempre tem. Que aí é agora essa situação. Se vai vender, se não vai vender. Eu tô pelo menos com 3 cavalos que são meus,
Então esses daí para tirar vai ser um pouquinho mais complicado. Vai segurar. Agora, você hoje monta cavalo todo dia? Todo dia. Quantos cavalos você consegue treinar por dia? Depende muito. Se um dia eu tenho que dar mais aula, eu monto um pouco menos. Às vezes, por exemplo, semana que vem a gente tem uma competição que é um ranking na Hípica Paulista, no clube onde eu treino. Aí vem alguns cavalos do Aras, que eu fui hoje treinar para virem para cá, que é um Aras que eu trabalho em Bragança Paulista. Vai ter dia ali que eu vou saltar 9 cavalos. 9, entendeu? Cara. Ainda vou ter que dar um pouco de aula e tal. É um pouco corrido. Mas se for só pra treinar cavalo, você consegue fazer quantos cavalos no dia? Se eu for só montar num dia, pra eu montar muito bem ali os cavalos... Óbvio que vai ter um cavalo que você vai montar um pouco menos de tempo. Se eu for saltar, não vai demandar tanto tempo quanto um dia de trabalho de plano de um cavalo ali e tal. Eu monto 6, um dia que eu monto 8 cavalos. Eu acho que pra você fazer bem feito, você montar mais do que isso aí... você não vai ter o resultado, né? Não vai ter aquele resultado, entendeu? Agora também eu tenho uma equipe que me ajuda, tem outros cavaleiros e tudo, entendeu? Então a gente intercala. Normalmente eu não gosto, ainda mais como eu tô num clube, né? Você não é que você tá num Aras ou num Manege que você vai poder sair, fazer um exterior e tá, botar o teu cavalo numa floresta, num campo, que eu acho que isso aí pro cavalo é muito importante. Agora, a gente tem uma raia muito boa dentro do clube, tem outros caminhos ali para fazer. Hoje a gente tem... Eu gosto de intercalar bastante o trabalho dos cavalos. Eu acho que é muito maçante pro cavalo, que fica praticamente 23 horas por dia dentro da cocheira, sair e um cara ficar ali 1 hora em cima dele enchendo o saco. Imagino. Então, um dia eu gosto do cavalo ir no exterior, trotar e galopar na raia, num dia trabalhar numa pista, no outro dia trabalhar no picadeiro coberto, um dia no picadeiro de adestramento. Aí todos os dias os meus cavalos vão no caminhador e no piquete, né, para ter essa desintoxicação aí, desestressar não todo dia o negócio da situação de pista. Eu procuro os meus cavalos saltar muito pouco, mas trabalhar, e quando saltar numa situação baixa, mais para botar ele trabalhando o corpo dele e sem muito impacto, mais situações de controle, de manter o cavalo naquela manutenção ali, do que treinar muito e muito alto. Eu prefiro deixar o cavalo sempre com vontade de, quando ele for saltar, ele ter prazer em fazer aquilo ali. Uma prova de alto nível, qual que é a altura? Mais ou menos. Altíssimo nível. Aqui as provas dos grandes prêmios nossos têm sido 1,55 m, 1,60 m. A gente tem a altura das provas de lá. A gente não tem as dificuldades técnicas. Alguns lugares aqui a gente tem um material que a gente fala que são os obstáculos. Alguns lugares um pouquinho ultrapassados e tal, mas a gente tem boas condições. É mais aquilo, voltando àquilo que a gente estava falando. Nas larguras, no tempo concedido e nas dificuldades do percurso. Aí que a gente estamos perto, evoluindo, mas é onde a gente ainda sente uma diferença quando a gente vai para fora, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Eu quero chegar na questão do treinamento. Uma prova de 1,60 que você está falando, no seu dia a dia você vai saltar o quê com ele? 90, 1,10 talvez? No dia a dia. O cavalo que tá bom, que ele tá na prova, vamos dizer, ele fica 3 semanas sem competir, você vai saltar ele ali até 1,20 m, entendeu? Só para dar uma... manter ele ali. É o que você falou, prazer dele saltar. Prazer dele saltar. Porque se a gente tiver saltando ele no mesmo nível de exigência da competição, naquela altura, naquela dificuldade, aquilo ali e tudo, você vai estar sugando um pouco ele. Aí as partes mesmo, né, do cavalo, a parte óssea, as partes moles e tal, vão estar tendo impactos e exigências desnecessárias, entendeu? E aí você vai saltar com ele na prova, aquela altura ou não? Você dá Exato, na prova. Não, no treino eu não vou saltar nunca. O que eu vou... muitas vezes até na distensão, no dia da prova, que a gente chama no paddock, eu salto 15, 20 centímetros a menos do que a altura da prova. Talvez o último salto, o penúltimo salto, um vertical que a gente fala para colocar um pouquinho o cavalo na altura. Para dar uma esticada nele. Pra ele não entrar ali, se o número 1 já é um obstáculo robusto e tal, para ele não se surpreender com aquilo ali, entendeu? Mas muita técnica, da mesma altura ou mais alto, eu particularmente nunca. Agora, a equinocultura de uma forma geral gera milhares e milhares de empregos, e você tem uma equipe por trás toda aí que te acompanha, né? O que aconteceu nos Estados Unidos ali em Wellington foi uma coisa maravilhosa em geração de negócios
pro hipismo de uma forma geral, né? Não, aquilo ali é um absurdo. O Wellington é uma cidade na Flórida, né, pra quem não conhece, que se Exatamente. transformou no polo mundial, posso dizer hoje? Não, é um... ali no inverno americano, todo mundo vai pra lá, né? 90% ali vai para os americanos. Aí, como são 4 meses de competições de altíssimo nível, com muita premiação e tudo, vários conjuntos europeus vão para lá também para se manter em forma e tal, às vezes até para muitos negócios que acontecem, porque o americano ele é consumidor. O americano ele não cria o cavalo de salto. Não cria? Não cria. Se tiver, são pouquíssimos criadores. Eles não querem saber de um cavalo. Fala para o americano, até mesmo para alguns brasileiros que são lá amigos nossos e tudo, que vivem lá e tal. Pô, eu tenho um cavalo de 5 anos espetacular aqui que acho que vai ser uma promessa e tal. Eles não querem saber disso. Eles querem o cavalo já de 7, 8 anos, já que ele já tá virando pro nível de competição internacional. Entendeu? Entendo. Eles não querem perder tempo com isso aí, apostar se vai dar ou se não vai dar. Ou eles têm também essa situação, mas aí o cavalo dele tá na Europa, com um cavaleiro daquele que eu te falei, que é o que vai construir o cavalo novo, e esse cavalo vai chegar pra ele com 8 ou 9 anos. Entendeu? Então... Mas ali era um centro que tinha... Como é que funcionou o início daquela região para se tornar um polo tão forte pro hipismo? Eu acho que foi... Primeiro ali era eles quiseram vender os terrenos ali, né? Um incorporador ali. Eles fizeram primeiro um centro, que aí foi aumentando cada vez mais pistas e pistas. E lá é muito bacana porque você tem a tua casa com as tuas cocheiras e as tuas pistas. Então, muitas das provas que você vai, sem ser a prova da feia internacional... O teu cavalo tá na tua casa, você vai montado, vai, compete e volta para casa. Ou o teu tratador leva ali e você treina ali no dia a dia na tua casa, você vai especificamente naquele horário para competir e volta. E lá ficou muito forte também o adestramento, né? O salto, lá o Hunter, que é o Hunter e o Equitation, que isso aí quase que só tem nos Estados Unidos, no Brasil... O que é o Hunter? São umas provas baixas, que aí tem um julgamento subjetivo, que aí eles... Isso a gente... Quando eu aprendi aqui no Brasil, o Nelson Pessoa, o Neco, trouxe isso aqui, na época chamava Classe Sul-América, com a Sul-América, e desenvolveu isso aqui no Brasil. Então são juízes, ou um juiz, depende, aqui vinha um internacional, porque o pessoal no começo não sabia, uma pista baixinha, 90 centímetros, 1 metro, e aí eles julgam como que o cavaleiro se comporta ali, com a condução dele, a atitude da mão dele, da perna dele, se ele se balança muito no cavalo, se ele empurra, como é que ele acompanha o salto, tudo. Então, é uma doutrina ali para ter uma boa condução, um bom equilíbrio no cavalo, não ver a pessoa se chacoalhando. Ele tá julgando o cavalo e o cavaleiro, ou só o cavaleiro? Uma modalidade julga o cavalo e o cavaleiro, e a outra modalidade julga só o cavaleiro. Entendeu? Interessante. Então isso aí foi a base da equitação americana durante muito tempo. Todos começam lá no Hunter ou no pônei. Aqui no Brasil a gente não tem mais, infelizmente, e a gente tem o pônei. Então, isso aí coloca uma base muito boa, que é o que, por exemplo, a gente vê muito aqui no Brasil hoje em dia, essas categorias de base, várias crianças montando muito bem, arrojadas e tudo, mas às vezes pulando algumas etapas, entendeu? O que acontece hoje? Como o nível de cavalos melhorou muito, antigamente a gente via, por exemplo, na minha época do mirim ali, que é 1,20 m, a gente saltava mirim com o cavalo craque de mirim, com o cavalo de mirim. Depois eu saía do mirim, o meu cavalo ia para um outro mirim, depois ia para um outro mirim. Hoje, às vezes o mirim compete com um cavalo de grande prêmio nosso. Verdade. Entendeu? Porque o pai vai ali, eu quero o melhor. Na minha época, a gente Mas tinha... isso não existe algo que possa separar um cavalo pra cá ou pra lá. Não. Na minha época, a gente tinha campeonato sul-americano muito raramente. O pai do Doda patrocinou 2 aqui no Brasil, que a gente competiu. Na Argentina quase que não tinha. Hoje em dia tem campeonato sul-americano todo ano. Que a gente é pré-mirim, que é o 1,15 m, mirim, até o Young Rider, que é o Under 25, que é até os 25 anos. Então isso aí colocou o mercado de uma maneira
espetacular, entendeu? A procura de cavalos melhores e tal. Mas aí também, ao mesmo tempo, muita influência, às vezes, porque os pais querem que o filho faça a categoria de base e tal e que chegue no sul-americano. Às vezes queimando etapas, às vezes comprando cavalos espetaculares sem a criança estar preparada para montar aquele cavalo. Como eu tinha te falado, às vezes um craque, mas que às vezes tem muito botão. Então, aí às vezes... Que pode tirar pela não possibilidade financeira um baita de um craque de poder montar num cavalo. Com certeza, mas aí ao mesmo tempo também a gente vê pessoas fazendo direito, fazendo essa formação, né? Às vezes a pessoa até nem tem tanto resultado na categoria de base, mas aí tá fazendo uma boa preparação. Quando ele vira sênior depois, ele pode virar um super cavaleiro e ser vitorioso. E aí esse que às vezes ganham muito na categoria de base, depois quando vai competir com todos os bambambãs e tudo, ele fica um pouquinho para trás porque ele não foi formado da maneira correta. Isso aí. Ele já montou na Ferrari lá atrás, sendo que ele tinha que ter passado pelo Fusca aqui na frente. Né? Não, aí tem aquela coisa da história também. Às vezes você montar num cavalo difícil, isso aí vai fazer bem pra tua equitação, mas às vezes aquele cavalo difícil, ele vai te deixar cheio de vícios. Ele pode ser um cavalo difícil bom, mas pode ser um cavalo difícil, muito complicado, que vai te deixar com uma equitação, às vezes, de uma maneira que não é. Ele pode ser difícil e não ser bom. E você pode também, às vezes, montar num cavalo normal, que não é aquele que é o melhor e tal, mas que vai te deixar com uma base de equitação, que o dia que você montar no melhor, você tá preparado para aquilo ali. Entendeu? Então, aquele ditado que mar calmo não faz bom marinheiro, na equitação não é regra, né? Sem dúvida. Porque às vezes você montar a sensibilidade é algo que você conquista no dia a dia. Eu acho importante, quanto mais cavalos diferentes você puder montar na tua formação ali, até para você ir podendo, quando você montar no cavalo, você poder fazer a radiografia dele, entendeu? Uma coisa que eu acho super importante, às vezes fala, tem cavalo lá em tal lugar. Tem muita gente, principalmente o brasileiro. A gente vai lá para a Europa, às vezes, para comprar cavalo. Cansei de andar 300, 400 quilômetros para ver um cavalo. Aqui se fala assim, tem um cavalo ali em Campinas, pra você levar alguém lá para montar um cavalo, para experimentar o cara quer botar o cavalo no caminhão para vir aqui, para montar no clube dele, entendeu? Aí eu acho que esse negócio de você ir experimentar, porque às vezes você pode não deixar de ir ali, provar um cavalo e depois esse cavalo aparecer contra, arrebentar. Você fala, puto, por que eu não peguei o meu carro e não fui fazer aquilo ali? Então, tem um pouco disso aí da cultura do brasileiro. Tem muita gente que vai em qualquer buraco montar qualquer cavalo. E tem pessoas que não, entendeu? Tem que lapidar, não é fácil, né? Você vê aqui todo esse trabalho que tá falando de você leva 4 anos aí, né? Com 4 anos você começa, 3 anos e meio para 4, começa a domar e tudo mais. Porque eu tô mais acostumado na linha aqui das provas de funcionais um pouco mais curto, né? do quarto de milha, com 2 anos tá montando na tropa. Para concorrer ao Ponto Futuro, que é até 4 anos. Né? Então é muito mais precoce, né? Do que os resultados. Então você vê um trabalho muito mais árduo aí que talvez para achar os grandes craques tem que andar e correr atrás. Sem dúvida. E aí uma outra coisa também. Aqui a competição dos cavalos novos é até 8 anos. Era até 7, hoje em dia tem até 8, que são as provas ali, 1,45 m, já é uma prova, né, nível ótimo. Só que aí, às vezes, o cavalo saiu do 8 anos, ele virou 9. Muitas pessoas, vou te falar que uma grande maioria, o cavalo tá pronto. Ele acabou a categoria de cavalos novos, ele tá pronto. Então eu vou agora em qualquer prova e vou competir com ele. Não é assim. Às vezes o cavalo vai ficar bom com 11, com 12, às vezes outro com 13. A gente tem histórias recentes de grandes cavalos a nível mundial que foram aposentados com 18 anos, por acaso, porque estavam com cavaleiros excepcionais, aposentados com 18 anos, com vitória em grande prêmio com 18 anos. Um saltou o primeiro grande prêmio dele com 11, porque ele era um cavalo tardio. Então ele ficou 7 anos em altíssimo nível ganhando. Qual que é a idade média aí? 18, 19 anos? Isso. A FEI, a Federação Equestre Internacional, permite que o cavalo vá competir esses concursos até 20 anos. Até 20, depois disso não pode mais. Depois não mais. Aqui no Brasil, tentaram implementar essa regra, mas não, porque às vezes você pega um cavalo para criança, o cavalo tá super saudável, com 21, 22 anos, para saltar 80 centímetros, 90 centímetros. É nada para ele. Que se você soltar ele no passo, talvez ele vá morrer. E aí ele tendo uma criança para cuidar bem dele e tudo, então isso aqui não
não foi implementado no Brasil, mas é difícil você ver o Carlos competindo em alto nível depois dos 18 anos de idade. Uhum. Agora, vamos falar um pouco da Olimpíada. Tivemos agora recentemente a escalação aí, né? Rodrigo, quem mais tá lá? Rodrigo com o Major Tom, o Yuri Mansur com a Miss Blue, uma égua brasileira de pismo, o Stefan Barcha com a Primavera, também outra égua brasileira de pismo, e o Pedro com o Nimrod. E os brasileiros são Primavera aí? Primavera e Miss Blue. Miss Blue, as duas brasileiras Isso. que vão estar lá. Como é que você vê a possibilidade de medalha de ouro pro Brasil nessa Olimpíada agora? Eu vou te falar que eu acho que a equipe é das mais fortes que a gente teve nos últimos tempos. É que agora esse novo perfil da Olimpíada, só com 3 conjuntos, tem que encaixar muito aquele dia, né? Aquele dia Vamos passar para quem não conhece a regra do hipismo, então, para torcer. Por que 4 convocações? Um é reserva. Um é o reserva, que ele pode entrar, ele pode ser substituído depois do primeiro dia. Tá? A prova de equipe são em 2 dias e depois o individual. Antes, nós tínhamos 5 conjuntos, saltavam 4, um era o reserva, o quinto era o reserva. Desses 4, um pior resultado era descarte. Certo. Hoje em dia não tem mais. Por exemplo, a França foi campeã olímpica aqui no Rio de Janeiro, com um conjunto sendo eliminado e os outros 3 deram conta do recado. Certo. Se acontecer qualquer fatalidade de um cavaleiro cair por um escorregão, arrebentar Quebrar um bridão, equipamento. uma rédea, alguma coisa, e não Acabou. conseguir terminar, a equipe tá... Então agora não tem descarte. Não tem descarte. Tá. A nossa equipe é muito forte, como a gente também tem 5, 6 equipes muito fortes. Então a gente De tem onde? Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, França. Vai ser uma Olimpíada bem disputada. E Você acha que a gente briga de igual para igual com eles aí? a gente pode brigar de igual para igual com qualquer uma dessas. Com qualquer uma dessas. Tanto Então, para que separar, todos... top 5, o Brasil tá lá dentro. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que todos esses cavaleiros que eu comentei, que eu mensurei aí, eles ganharam ou classificaram em grandes prêmios 5 estrelas nos últimos 2 anos no mundo inteiro. Todos esses 4 conjuntos aí. Então, a gente vai brigar muito Então, mas forte. são 2 medalhas que a gente concorre, é isso? Isso, primeira Uma equipe 2 dias, né? A equipe é o quê? Somando o resultado, dos 3 conjuntos. Tá? Sem descarte, como você já mencionou aí. Exatamente. E depois o individual. A medalha individual. Uhum. Tá? Que aí também pode trocar. Pode ser que vão competir 3 nas equipes e o técnico guarde o reserva para a competição individual. Ou vão saltar 3 o primeiro dia e ele vai substituir alguém para o segundo dia da medalha de equipe. Isso aí hoje em dia para o treinador ficou livre aí para ele poder trabalhar como ele quiser com os 4 conjuntos que ele vai levar para a Olimpíada. Já tá definido um reserva ou não? Ele vai definir na hora Alguns países já definiram, o Brasil ainda não tá definido, não. Certo, mas ele pode... A estratégia tá nas mãos dele, pensando também na Exatamente. medalha individual. Exatamente. E o Felipe Gerdá, além de ser... Felipe é o técnico, né? Ele era técnico da França quando foi campeã olímpica aqui no Brasil, no Rio, em Legal. 2016. Super experiente, já foi um cavaleiro de altíssimo nível. O filho dele é um dos maiores da história. Tipo, a gente fala, o Neco formou o Rodrigo e o Felipe Gerdá é o pai do Steve, que foi tricampeão da Copa do Mundo como Rodrigo, campeão olímpico em Londres. É um dos favoritos também para a Olimpíada. Aí ele tem uma vasta experiência aí e tudo. Então eu acho que o Brasil está em ótimas mãos e com uma equipe muito forte para brigar por medalha. Os cavalos podem ser substituídos ou não? Não, os Carlos, não. Não, são só os 4. São só os 4. Não pode. Qualquer problema com Não pode trocar, por exemplo, um cavaleiro se lesionou, o reserva entra e monta o cavalo desse aí. Isso é tipo situação. É o conjunto mesmo que está inscrito na Olimpíada. Aconteceu qualquer coisa. O conjunto é um só. É um só. Não muda. Exato. Não admite erros, né? Não. E agora, quando se fala no individual, não dá para ter um palpite, né? Vai mudar muito. E outra coisa... No individual, só uma desculpa, uma pergunta. Eu vou escalar um só. O técnico vai colocar um só. Não, o individual a gente pode competir com 3. Os 3 podem competir. Com 3. Até antes, quando eram os 4 conjuntos, cada país, pra final, individual só podia levar 3. Agora, mesmo que classificasse os 4. Você imagina? Por exemplo, pegar o Brasil agora, com uma equipe fortíssima. Os 4
classificados para a final. O Tec tinha que escolher 3 para ir 3 só. Agora, 3 vão 3, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, no individual podemos ganhar. Podemos ganhar ouro, prata e bronze. Podemos ganhar ouro, prata e bronze. Mas você vinha falando, difícil falar de uma chance maior aí de alguém, né? Tem alguns conjuntos assim que o sueco, o Eckermann, com o King Edward, que é atual campeão do mundo, Copa do Mundo, ele tá líder do ranking da FEI há 2 anos. Tem um alemão novo de 27 anos agora que deu um show nesse concurso de Aachen na Alemanha. Ele teve 9 pódios, ele ganhou 4 provas, foi segundo em 3 e terceiro no Grande Prêmio de domingo. Tá numa forma espetacular, com um cavalo muito, muito, muito potente, muito poderoso. O McLean Ward, que é o americano, que monta um cavalo sociedade com um proprietário brasileiro, que também vai muito forte, foi segundo nesse Grande Prêmio de Aachen. Eu acho que tem ali uns 6 nomes, mais ou menos, talvez 10, assim, para brigar por essa medalha de ouro individual. Hoje, as exigências aumentaram. Até a Olimpíada do Rio, eram 16 esforços. 16 esforços são 16 saltos que poderia colocar num percurso, com uma altura máxima de 1,60 m. Agora são 19 esforços a 1,65 m. Subiu a régua da Olimpíada, então é bastante coisa. E o cavalo, no individual, ele já vai ter passado normalmente pelas provas de equipe e tudo. Então, aí tem, além disso, o desgaste, qual cavalo que vai estar na melhor forma física para aguentar tudo isso, né? Tá quente hoje em dia, o verão europeu faz muito calor e tudo. Então começa agora, né? Alguns daqui uma semana. O salto é daqui 2 semanas. Aí. Agora, naquela época do Rodrigo com o Balubê, aquela história toda, existia uma esperança, né? Aquela pressão toda que foi colocada, que quem assistiu o documentário e viu tudo aquilo. Você vê isso acontecer novamente pro hipismo brasileiro? Então, a gente tá sem... aquela ali depois de Atenas foi a última medalha nossa, né? Foi a última, em Olimpíadas, né? A gente teve 96 e 2000, os 2 bronzes por equipe, né? Uhum. E aí em 2004 a medalha dele individual. Nós já temos 20 anos aí, né? Eu não sei se pressão ali, todos os cavaleiros nossos estão habituados a competir, a saltar com todos esses cavaleiros que vão estar lá todo final de semana, todos. Mas aquela popularidade, aquela esperança toda que foi colocada no Rodrigo. Que aquilo ali, naquela época, foi o seguinte: o Balubê, na época, ele estava muito acima dos outros. É o que eu estava falando. Hoje, a gente tem 3, 4 cavalos excepcionais, tem 6 conjuntos muito bons, 10 muito fortes. Naquela época era o Rodrigo, ele vinha ganhando tudo, ele estava sobrando, né? Uhum. A gente já tinha ganho a medalha ali de bronze com ele performando espetacularmente. A gente não tinha nenhuma medalha de ouro naquela Olimpíada e o hipismo encerrava. Então estavam todas aquelas esperanças, né? Todo mundo olhando no fim do túnel o Rodrigo com o Balubê. Uhum. E ele, infelizmente, aconteceu aquela fatalidade lá. Eu acho que hoje em dia tá mais light, mais tranquilo e tudo. Mas a gente com muita esperança que possa vir aí 1 ou 2 medalhas, se possível, né? Você acha que o Brasil, o brasileiro reconhece ou sabe a grandiosidade dos brasileiros dentro do hipismo mundial? Eu acho que aqui sim, mas muito mais lá fora. A gente é muito, muito bem quisto lá fora. O cavaleiro brasileiro, ele é muito reconhecido lá fora. Muito, certo. Muito. Mas o brasileiro em si não tem esse conhecimento. Não. Eu acho que não. Por exemplo, essa medalha de ouro do Marlon e do Stefan individual nos últimos 2 Pan-Americanos. O Pan-Americano hoje, ele pegou um patamar de nível técnico muito, muito, muito elevado. Tanto que um canadense, que acho que é o maior atleta de todas, ele tem 10 Olimpíadas, o Ian Miller, ele falou que, e até foi que eu estava falando, a Marina Azevedo que armou os Jogos Pan-Americanos. Ele falou que ele tem acho que 12 Jogos Pan-Americanos, essa ele não competiu, ele foi como pai da atleta e integrante da equipe canadense, ele não competiu, mas ele falou que foi o melhor Pan-Americano nível técnico que ele já viu da história de todos que ele participou. Então, é um resultado e, a gente tem Canadá, tem Estados Unidos, entendeu?
A gente tá muito bem a nível internacional. Óbvio que uma medalha numa Olimpíada é muito... Aquele dia ali, aquele final de semana, como eu te falei, esse final de semana na Europa, a gente teve 5, 6 vitórias de brasileiro nos concursos mais importantes do mundo, entendeu? É porque eu acho às vezes que o brasileiro fica só com futebol eu acho bacana, né? Não sou muito conhecedor de futebol e começa a colocar os grandes astros do futebol de uma maneira tão bacana, né? Sim. Mas eu acho que a judiação, quando a gente vê os outros esportes, principalmente nos esportes western, no esporte no hipismo, seja onde for, não tem o reconhecimento popular como deveria ter, né? A gente coloca os nossos grandes astros do futebol, parabéns, legal, tô de acordo, mas eu acho que, poxa, você pega nas modalidades de cavalo de uma forma geral, né, grandes treinadores de diversas modalidades que estão hoje ganhando nos Estados Unidos, Europa, deveria ter um reconhecimento melhor. Sem dúvida, se você for ver, pegar por aí, o Rodrigo, ele já tinha 2 medalhas olímpicas, ele já era tricampeão da Copa do Mundo, campeão do mundo. Aconteceu aquilo ali, só falavam disso, os títulos dele, todo mundo tinha pagado. Aí 4 anos depois, aí ele ganhou a medalha de ouro, aí voltaram a falar dele, porque estavam falando só, né, do fato daquela eliminação ali que pode acontecer para qualquer conjunto do mundo. Eu tava falando, por exemplo, desse sueco King Edward. Outro dia ele foi numa prova e o cavalo dele num percurso fez 4 faltas. Ele estava fazendo uma prova dessa de preparação, o cavalo dele na Olimpíada não vai fazer 4 faltas, mas imagine se todo mundo pegar e for bater naquela tecla de um percurso dele que não foi bom, aquele momento. Mas aí você tem o dia seguinte, você tem outra competição no outro final de semana. Nosso esporte a gente sabe que é muito assim, né? Você tá lá em cima, você tá no dia seguinte lá embaixo, aí você tem que ter a cabeça. É que a questão do Rodrigo aconteceu na hora errada, né? Foi só todo mundo ver, né? Pra todo mundo inteiro ver naquilo ali. Exatamente. Aí ficou aquela crítica desnecessária, mas a gente vê que o brasileiro deveria saber respeitar mais os nossos profissionais em várias áreas, né? Sem dúvida. Porque... Poxa, como eu disse aqui, treinadores estão brilhando nos Estados Unidos em rédeas, em laço, em apartação, em uma série de... no rodeio, né? Em quantos esportes o povo brasileiro não sabe disso. E no hipismo é muito mais. Você vê a referência que você acabou de me dizer agora há pouco, do tanto que os treinadores são respeitados lá. Sem dúvida. Você pegar, como a gente estava falando das categorias de base, a gente chega num campeonato sul-americano com 40 cavalos, 50 cavalos, a gente pega 90% das medalhas. Entendeu? Aí, óbvio, aí pra ir pra Europa, com esse negócio que a gente também não consegue ir pra lá e tal. Mas a gente já teve situações de crianças saírem daqui, irem pra Europa também e terem os resultados. Então, a nossa base é forte, os nossos resultados têm vindo cada vez mais. E se a gente conseguir ter essa abertura aí, essa criançada e todo mundo, e a gente conseguir também competir daqui... Um mês, a gente tem o maior concurso da América do Sul aqui no Brasil, que ano passado foi 5 estrelas, o indoor na Sociedade Paulista. Esse ano é 4 estrelas, e é pelo nível de exigência e a premiação. Tá? O ano passado foi 2,2 milhões de prêmio. Nossa. Entendeu? No concurso. Aí a Federação Equestre Internacional elevou o nível de 5 estrelas, então esse ano vai ser 4. Mas é uma competição de extrema competitividade, de altíssimo nível, óbvio que não igual às lá de fora, porque a gente também não tem os conjuntos alemães, franceses, americanos e tal, porque eles não conseguem vir para competir e poder voltar, que seria o ideal, depois de uma semana. Eles teriam que fazer quarentena para voltar e ir para os Estados Unidos e tal, então fica inviável. Que você imagina um concurso desse aí, se a gente pudesse ter 10, 15, 20 conjuntos estrangeiros, seria até melhor, até pro pessoal daqui que às vezes não sai muito. Hoje em dia a gente tem muita informação, né? A gente assiste qualquer concurso do mundo na televisão, no iPad ou no telefone, mas vendo essas pessoas competirem aqui também seria, né, espetacular. Como é que você vê o futuro do hipismo brasileiro? Então, eu tô cada vez mais otimista, né? A gente tem gerações aí espetaculares vindo, óbvio que essas que tem aí, que estão competindo lá fora, tem alguns caras já mais experientes e tudo, mas tem, por exemplo, o Stefan, que é um pouco mais novo, já está na 2ª Olimpíada dele. Tem vários garotos novos aí vindo muito bem. A gente precisa que eles tenham a cabeça de, daqui a pouco, irem um pouquinho lá para fora, para ver. Não viver só
o ambiente aqui Brasil, entendeu? Porque as competições aqui dentro, normalmente elas são dentro dos clubes, poucas fora, para eles viverem um pouco mais o cavalo. Lá fora, você tem que ficar quase que o tempo inteiro no cavalo, porque você não tem muitas outras coisas para fazer, né? Aqui ele vem, tem as coisas que ele vai fazer depois que ele terminou o colégio. Hoje a gente tem visto poucas pessoas saindo ali do Júnior e do Young Rider com condições até e depois se profissionalizando, entendeu? Cavaleiros e Amazonas com potencial. Isso é uma coisa que a gente tem visto um pouco menos. E agora, a nível de competição, está se elevando, principalmente pelo nível de cavalo que as pessoas estão montando hoje em dia, entendeu? Certo. A gente está ficando mais perto lá de fora, mas eu acho que a gente precisaria agora um pouco mais do intercâmbio de competições e um pouco mais para fora, principalmente. Que a questão sanitária atrapalha. Exatamente, esse é o ponto que pega. E qual seria o seu maior sonho ainda a desejar dentro do hipismo? O meu maior sonho ainda, eu acho que ainda tem um caldinho aí para dar, se possível, se cair um calo fora de série nas minhas cocheiras e tudo, ainda ter uma competição de nível internacional assim dentro de uma equipe do Brasil ainda é um sonho que eu tenho. Agora, eu tenho hoje em dia também o mesmo prazer que eu tenho de saltar um grande prêmio, que hoje, grande prêmio desses grandes, o último que eu saltei foi há 2 anos e pouco atrás, que é uma égua que veio para essa que até venci, e tá um grande prêmio importante internacional. Montar o cavalo novo, esses que eu tô formando aí. Eu entro numa prova dessas daí com o mesmo prazer que eu estaria saltando o grande prêmio. Óbvio que eu pretendo continuar com eles para daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu tenha 2, 3 para estar aí num alto nível de novo, podendo incomodar a turma aí. Bom, um sonho seu, agora e um sonho para o hipismo, que é a modalidade que você ama. Então, eu acho que esse sonho aí, eu tenho outros sonhos também, que como eu gosto muito, muito de dar aula, eu tenho até um cavaleiro parceiro, amigão e tudo, que representou o Brasil nos Jogos Odessur há 2 anos atrás e tudo, que é a competição de maior nível que a gente tem aqui sem ser o Pan-Americano, na América do Sul, né? E outros alunos na categoria de amador e criança e tal. Eu adoro acompanhá-los e vendo eles também ter esses resultados, a formação deles. Uma vitória deles, para mim, é a mesma coisa como eu tivesse ganho uma prova importante. Então, isso aí também me satisfaz bastante. E eu gostaria de ver a gente daqui a pouco de um tamanho, né, de um Estados Unidos, o nosso problema, o que pega um pouco é a distância, né? Por exemplo, se você pegar o México, olha a localização deles. Se você for pensar, o Brasil perante o México, a gente tá anos-luz, assim, de resultado e tudo, né? Agora, eles estão toda hora competindo nos Estados Unidos, no Canadá, que também é muito forte, eles têm concursos espetaculares, tem um Major lá, que é em Calgary, que vão todos os europeus, uma premiação espetacular, concurso de altíssimo nível. Então, a gente tem um problema também pela nossa localização. Então, a gente está um pouco longe, né, dos grandes centros. Então, o meu sonho é que a gente conseguisse trazer mais competições de altíssimo nível para cá, como a gente teve o Atina, né, que era dentro do Global Tour. Agora a gente tem esse Longines, Sociedade Hípica Paulista e tal. Como eu estava comentando do México, eles têm 28 internacionais lá, importantes, que vai o pessoal do mundo inteiro. Eles têm 4, 5 cavaleiros, se não me engano, top 100 do mundo que só saltam lá. A gente, para pontuar esses concursos nossos internacionais, a gente pontua muito pouco, porque o nível de premiação que a gente tem é de um concurso de 2 estrelas. O concurso hípico, ele tem 1 estrela, 2, 3, 4, 5. Se a gente tem 2 estrelas e 1, 4, como é que a gente vai ter ponto para subir no ranking? Hoje em dia, você vai lá para fora, nos grandes eventos, ou saltam os melhores do ranking, ou você paga, você tem que comprar uma mesa que custa uma fortuna para você poder participar do concurso. Então fica muito difícil. Então, se a gente conseguisse ter essa fronteira aberta e concursos melhores aqui, internacionais e tudo, seria o sonho de tudo, né? Do criador, das crianças, para poderem ver esses grandes cavaleiros internacionais competindo aqui,
e pra gente também. Ô Totti, e o cavalo na tua vida? O cavalo me deu tudo que eu tenho, eu devo a ele, eu vivo para eles também. Eu, graças a Deus, tive sempre pessoas perto que me apoiaram. A minha esposa também, eu conheci ela através do cavalo, monta, apaixonada por isso, me ajuda muito. E então toda a minha vida, a maioria das minhas viagens e tudo é tudo envolto em torno do cavalo. Maravilhoso. Bom, vamos pegar nossa bandeira do Brasil e torcer pelos brasileiros, então? Vamos forte aí com essa torcida, que eu acho que a gente pode ter dos maiores desempenhos que a gente já teve em Olimpíada, com essa equipe do Brasil que está muito forte, muito focada. E vamos com tudo. Acho que a gente tem grande chance de trazer não só uma, como talvez mais de uma medalha para o Brasil. Vamos ajudar os nossos brasileiros então aí. Yuri, Rodrigo, Pedro. Stephanie e Pedro são os brasileiros que vão estar carregando a bandeira do Brasil com muito orgulho. 2 animais, 2 éguas brasileiras saíram daqui. Exatamente. E vão, se Deus quiser, brilhar nessa Olimpíada aí. Com certeza. Obrigado pela tua presença aqui, sucesso. Eu vou te visitar ali então na época daqui a uns dias, hein? Não, com certeza. Será que eu dou conta de saltar uns 80 centímetros? Não, tranquilo. 50? Vai fácil. Os 50 é até meio perigoso, porque é muito baixinho ali, o cara vai talvez se embaralhar no obstáculo. Será que eu dou conta? Tem um verticalzinho de 1 metro. Você arruma um cavalinho velho manso pra mim lá? Tá marcado, hein? Posso ir lá mesmo? Então é isso aí. Quero agradecer mais uma vez pela tua presença. Obrigado, casa sua sempre. E quero trazer, quem sabe, um medalhista olímpico aqui logo. Exatamente. Vamos ver se acontecer. Daqui um mês e pouco, quem sabe? Nós vamos fazer esse convite aí, vamos trazer um deles aqui para conversar. Foi muito agradável, uma delícia o papo aqui e parabéns pelo sucesso do programa, que tá espetacular. Obrigado pela tua presença. Esse foi mais um Agro 360, conversando com Totti Miranda, pode falar? Pode. Totti Miranda, esse fenômeno aí, treinador, competidor de hipismo, trazendo uma aula pra gente aqui. Semana que vem, então, de volta com mais um Agro 360 para você.